Saúde os irmãos com a paz de Cristo. Estamos aqui começando um quadro diferente, né, para apresentar aos irmãos algo novo aí. E esse quadro a gente intitulou ele de O Evangelho na Prática. Então hoje a gente vai estar iniciando esse novo quadro aqui no nosso canal. E estou aqui com o nosso pastor Ronaldo. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Onde a gente estará aqui dando início, né, a esse quadro. E a gente vai falar um pouquinho sobre o Evangelho na prática. E eu quero dar a palavra agora para o pastor Ronaldo. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor Valdeir. Primeiramente é um prazer, né, a gente poder iniciar esse trabalho. Dizer para os irmãos que nós estávamos aqui estabelecendo algumas metas, né, alguns objetivos e para poder fazer a coisa acontecer. E graças a Deus, a nossa proposta aqui é falar um pouco sobre isso que você me abordou aqui, essa questão do Evangelho na prática. O que acontece, Valdeir, é o seguinte: o Evangelho na prática, ele confronta com o Evangelho prático. Porque Evangelho na prática e o Evangelho prático tem a diferença. E eu vi isso, o pastor Leonardo Teixeira, ele é do Instituto Mundo Bíblico, dá um ensino muito bom. E eu fiz um curso com eles lá e tudo, e aprendi algumas coisas. Bom. E um detalhe que eu vi lá, quando ele comentou sobre essa questão, e eu absorvi isso. Porque o Evangelho, ele prático, é uma coisa que as pessoas querem. Por que as pessoas querem o Evangelho prático? Se nós formos olhar o Evangelho de Marcos capítulo 16, e o verso 15, quando Jesus fala do Ide, ele comissiona as pessoas para viverem o Evangelho na prática. Não é um Evangelho de forma, que tem uma medida, que tem normas, no sentido assim de que ele foi ali estabelecido no ID, e naquele ID houve um modelo assim, que deixasse o homem em condição de estabelecer as regras da questão. Jesus não deixou essa abertura. Jesus, ele estabeleceu um evangelho que ele iria ser praticado a partir dali, e o Espírito Santo ia que editar os ditames ali, as diretrizes, era o Espírito Santo. Por isso que ele falou com Pedro, né, aquela palavra que diz: quando você for mais velho, outros te cingirão, e você vai ser levado por caminhos que você não queira ir. Quando você citou a respeito de regras, que tipo de regras você... É exatamente isso, porque o evangelho prático, ele é trabalhado nas regras. Por quê? Porque o evangelho prático é aquele evangelho que as pessoas procuram encontrar o seu perfil de crente dentro de um lugar que seja favorável. Então, por exemplo, amar quem te ama é prático. Agora, amar quem te odeia não é prático. Você está entendendo? Sim. Amar o seu amigo é prático. Porque é confortável para você amar. Agora, amar o seu inimigo, isso não é prático. Então, o Evangelho, ele apresenta coisas que fogem completamente da realidade da nossa lógica. Porque o Evangelho prático, ele inclina-se para a lógica. Então, você começa a botar formas, essas formas vão determinar. É como se fosse assim... nós falamos a respeito daqueles padrões, parâmetros, né? Parâmetros, padrões que vão estabelecer, vão determinar a forma pela qual você vai viver o Evangelho. Então você hoje, quando você chega para conhecer o Evangelho por intermédio de uma instituição, não tem como você não encontrar uma coisa já feita. Não tem como. Uma questão doutrinária, uma questão disciplinar, uma questão de interpretação. E os públicos, eles são exigentes. Você tem aquele público que quer um evangelho prático, já todo
com aquela forma de uma fala erudita, de uma fala mais intelectual, dentro de uma visão assim mais acadêmica. As pessoas, tem um público que exige isso, conhecimento teológico, profundidade do conhecimento da Bíblia, com minuciosidade. Na verdade, o evangelho prático, ele exige mais do crente do que o evangelho na prática. O evangelho na prática é mais fácil de se viver do que o evangelho prático, quando você entra no âmbito espiritual. Mas tem gente que acha que o evangelho prático é mais fácil, porque já encontra tudo dentro de uma... A lei era assim, a lei era uma coisa prática no sentido de que já existia uma determinação, você vai viver isso. É assim. E ali foram surgindo várias extensões da lei dos mandamentos, que foram crescendo para que as pessoas pudessem cumprir aquilo ali. A coisa ficou insustentável, ficou insuportável. Ninguém conseguia. Eles tentaram tanta praticidade para você conseguir cumprir a lei com liturgias de culto, com regras, com normas, aquilo ficou insustentável. Quando Cristo veio e trouxe o Evangelho ele veio para ser vivido na prática. Ou seja, o evangelho prático acaba tornando cansativo também, né? O evangelho, exatamente. O evangelho prático, ele enfada. Chega um momento que a pessoa, ela se sente esgotada. Ela se sente assim, como se fosse assim, cansada da mesma coisa. E o evangelho na prática, ele não te cansa, porque ele é novidade. Ele é boas novas, é todo de uma coisa nova. Ele é dinâmico, ele te carrega. O id de Jesus ali no Evangelho de Marcos, ele comissionou um povo, os seus discípulos foram comissionados, que era a igreja que estava indo, e outros depois iriam se agregar ali para dar continuidade. Mas ele falou, não leva isso, não leva aquilo. Ele tirou dos discípulos um monte de coisas que poderia ser assim, mas por que não levar bolsa, por que não levar provisões, por que não levar calçado, bordão? Porque quem ia prover para você aquilo ali era Cristo, e não do jeito que você esperava que ia ser, mas seria do improviso, seria do momento da necessidade, ao olhar dele e não ao meu. Senhor, eu preciso disso aqui agora, me dá. Não, ele ia te dar na hora que você precisasse. O evangelho na prática é isso, é você entender que o que você precisa, você vai receber à medida que a vontade de Cristo se estabelecer. Não a minha vontade. O evangelho prático não. A vontade do homem, ela determina aquilo que está precisando. Ela sobressai. Como se Jesus tivesse que fazer aquilo, porque se não fizer não vai funcionar. É mais ou menos essa ideia. Então, o que acontece? O evangelho, ele na prática, ele nos ensina muito como que nós somos pequenos, como que nós somos insignificantes no sentido de ter alguma coisa em favor do reino, de anunciar o reino, anunciar a salvação. A gente não tem nada. O evangelho prático, ele apresenta celebridades. Ele apresenta pessoas notáveis, ele apresenta pessoas que, às vezes mesmo que sutilmente, mas a pessoa, ela coloca assim, o evangelho precisa de mim. Eu sou uma pessoa... Como fundamental. Eu não posso deixar de estar, porque a pessoa se sente tem alguma relevância, e não tem. O evangelho na prática, ele mostra que o homem não tem relevância, a vontade nossa não tem relevância, mas é tudo de Cristo, dele, por ele, para ele. Aí a coisa acontece. Então, existe até uma questão, Valdeir, até os irmãos que nos assistem, eu gostaria aqui de sair um pouquinho dessa questão do evangelho na prática nesse âmbito de comparação, do evangelho na prática e o evangelho prático, e trazer isso um pouco para aquelas pessoas que ficam procurando um ambiente para se estabelecer e viver o evangelho. Você já percebeu isso?
Que tem pessoas que vivem procurando. Sim, pulando de um lado para o outro. Procurando ambientes. Você já viu isso? E às vezes até mesmo a gente já, em algum momento você pensa assim, até por curiosidade, né? Como é que seria lá? Como é que seria ali? Sim. Como é que... A gente tem essa questão. Quando você não tem o ID, quando você não vive o ID de Cristo, porque uma coisa é você ir, outra coisa é você ser comissionado para ir. Uma coisa é você ir, uma coisa é você ser comissionado por Cristo para ir. Quem mandou você ir? Quem foi que deu essa determinação para você ir? Não, eu entendi que é o meu momento. Eu estou sentindo que a gente tem essas coisas, né? Principalmente quando a pessoa ela é muito espiritualizada, ela tem essas questões, não estou sentindo, Deus está me mostrando, Deus está revelando, e às vezes a pessoa vive isso numa intensidade tão grande que ela acaba se deixando levar por essas questões de achar que ela pode ir, eu quero ir lá, mas não foi comissionada, não foi um ID de Cristo. Em que momento ela consegue entender que o ID que ela pegou para É de Cristo. É de Cristo. Exatamente, o ponto é esse. A primeira coisa que faz você entender que o ID é de Cristo é Romanos 12, capítulo 2. Quando ele fala bem assim, não vos conformeis com esse mundo. O ID do homem, ele entra em conformidade, quando eu falo mundo, é claro que essa palavra mundo ela tem uma série de conotações diferenciadas. Mas mundo aqui seria no caso de ir às pessoas que estão sobre a face da terra aí, precisando de ouvir de Jesus e que não conhecem Jesus. Então, vamos falar o mundo de pessoas que não conhecem Jesus. Nesse mundo de pessoas que não conhecem Jesus, eu não posso chegar até eles com uma conformidade. Eu tenho que mostrar para eles que eu vim comissionado, mas eu não vou me conformar com aqueles moldes. Eu tenho uma boa nova para anunciar, eu tenho uma novidade. Porque senão a novidade deles vai me tomar. Por isso que essa não conformidade tem que haver, porque eu tenho a conformidade de quem me comissionou. Então existe um conflito direto aí nessa questão de você veio pelo ID de Cristo, você vai entender que não há conformidade com o mundo de pessoas que ainda não conhecem Jesus. Quando você vem pelo seu próprio ID, você vai se adaptando. Ou você vai se adaptando àquele meio, ou você resiste àquele meio de tal forma que eles não vão te ouvir. Você vai endurecer de tal forma que não vai haver ali uma abertura. Então ele vai dizer assim, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o entendimento, quem vai te dar esse entendimento, quem vai te abrir essa frente e que vai te convencer que você tem que ir, não é a sua instituição, não é o seu pastor, não é o seu próprio ego, não é a sua própria vontade, os seus desejos. Eu sinto um prazer em fazer. Não, calma lá, o coração da gente tem muitos sentimentos. Mas esse entendimento tem que ser um convencimento, que é papel do Espírito Santo. Porque quem convence o homem do que ele tem que fazer, do como ele tem que reagir, agir, as ações, as atitudes do homem, é mediante aquilo que ele foi convencido pelo Espírito Santo. Porque esse é o papel do Espírito Santo, convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então, quando você foi convencido pelo Espírito Santo, então quem te convenceu que você tem que fazer ou deixar de fazer foi o Espírito Santo. Aí você está comissionado, aí você está no ID. Agora, quando você foi convencido de você mesmo que você tem que fazer, você pode estar equivocado e isso é um desastre. Então, partindo desse princípio, eu hoje vejo com uma clareza maior essas pessoas que ficam tentando buscar refúgio em certos ambientes para tentar desenvolver a sua fé, né? Tentar trazer sentido à sua fé. Porque a pessoa crê em Cristo, mas ele às vezes está num ambiente que a sua crença, a sua fé, a sua confiança, ela não está acontecendo. Começa a haver conflitos.
Fica limitada. É limitado por causa daquelas questões que existem e tal. Aí a pessoa equivocadamente acha que ela tem que tomar uma decisão de sair ou de ficar. Eu vou sair, eu vou ficar, eu estou pensando em sair. Tá? Essa questão de sair, eu já pensei muito isso. E como muitos outros que já tiveram muito tempo em um lugar, né, foram gerados em um lugar e de repente você é tomado pelo Espírito Santo e ele te convence você de que você tem agora uma nova missão, você tem o seu chamado mudou agora para um outro norte, dentro do mesmo propósito que o ID de Cristo, né, que é anunciar o Evangelho, falar de Jesus e pregar e anunciar o reino e o arrependimento. Mas o que acontece muitas vezes é o seguinte, as pessoas nesse impulso que leva as pessoas a quererem sair, isso não vai acontecer. Porque quando muitas pessoas falam assim, Pastor Ronaldo, você saiu de lá, você saiu daqui, você saiu para lá, essas coisas. Eu até às vezes achava que eu tinha saído mesmo. Eu até pensei, rapaz, eu acho que eu saí. Eu não saí de lugar nenhum. Não saí. Aí as pessoas perguntavam, você saiu do trabalho, você saiu da obra, você saiu da igreja, você saiu... E eu ficava pensando, meu Deus, eu não saí de lugar nenhum. Porque o sair é uma questão assim, você não está em um ambiente para estar em outro ambiente, você não está numa frente para estar em outra frente, não é você que faz isso. Porque se eu entendesse que eu saí, eu estaria frustrado. Porque quando você fala que você saiu, você tem que fazer 3 perguntas. Você saiu para quê? Você saiu por quê? E para onde você saiu? Para onde, por quê e para quê? Você não encontra a resposta. Porque quando você sai, eu saí para onde? Porque o que eu estou vivendo aqui, eu vou viver em todo quanto é lugar, qualquer instituição, qualquer sistema, qualquer denominação, você vai ter os problemas que tem tudo quanto é lugar. Não tem aquela perfeita, não tem. A única coisa perfeita que tem é a boa, perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela não se encaixa dentro de um contexto legal, dentro de uma legalidade de uma instituição constituída por normas que rege a legislação do seu município, do seu estado, do seu país. A vontade de Deus, ela é muito grande para caber dentro desse pequena coisa. Então, você vai encontrar para onde que eu vou. Agora eu vou ficar em casa, vou ficar com a minha família. Você não vai justificar para onde você foi, porque aqui é melhor do que lá, ali é melhor. Não tem melhor. Isso não existe. Até porque acho que a pessoa também, quando ela entende, no caso, que a igreja, ela já é a própria igreja, então, independente do ambiente que ela tiver. Exatamente. Partindo desse ponto aí, o que acontece é uma insatisfação. Que a pessoa tem, na verdade, ela quer sair por uma insatisfação dela em alguma coisa. Quando você fala assim, agora eu vou responder os porquê. Por que eu saí? Não tem porquê. Porque eu não gostei da doutrina. Porque eu não gostei do pastor ciclano. Porque no primeiro momento, quando você está assim, sem entender o que Deus está fazendo, você fica meio assim, meio achando que é isso ou que é aquilo. Na verdade, você não sabe responder. Tanto é que no início, quando nós tivemos aí uma mudança, nós tivemos inúmeras lives, inúmeras colocações, porque a gente tentava explicar uma coisa que a gente não sabia explicar. Hoje a gente tem um pouco mais de peso nas nossas colocações, por quê? Porque as coisas foram sendo buriladas, foram sendo trabalhadas. Então, você vai vendo que essas questões vão sendo mais descortinadas, e você vai tendo clareza. Por exemplo, muitas afirmações e coisas que a gente acreditava, que a gente falava há 2 anos atrás, ou tempos atrás, elas hoje já não têm mais aquela relevância, não tem mais. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela trabalha no sentido de renovar, a renovação do vosso entendimento. Porque eu quero experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E a perfeita, agradável vontade de Deus não se entende de uma hora para outra, senão. Ninguém entende a vontade de Deus no estalar de dedo. Já entendi, né? Quantos profetas que profetizaram, quantos servos que foram chamados, Abraão,
e outros que foram mandados fazer coisa que eles nem tinham ideia. Eles não tinham noção, porque a vontade de Deus é muito grande, é uma coisa que não se alcança isso. É aos pouquinhos. E como o homem, ele é muito idealista, né? Ele é muito, o imaginário dele vagueia, ele fica, como diz o ditado popular, ele fica viajando naquelas coisas, e por uma emoção, às vezes, ou por uma paixão, por um sentimento muito forte, você às vezes fala certas coisas acalorado ali, mas depois você vai cair numa realidade que é a seguinte, que o porquê você só vai descobrir depois. Aí você já tem para sair para onde? Você não tem resposta. Por quê? Você vai tentar usar o seu senso de justiça própria, que de pronto você não vai encontrar a justiça de Deus naquele momento. E depois, para quê? Para que eu saí? Qual o objetivo meu de ter saído? Eu vou arrumar um... Não, é para mim fazer isso, para mim ter mais liberdade, é para mim fazer... Na verdade, você não sabe para quê. Sabe? Isso eu estou falando com você, que essas coisas não são bem resolvidas, não estão... Quando você, na verdade, você não saiu. É quando você foi tirado. Quando você foi tirado, aquele que te tirou vai descortinando. Ele vai esclarecendo para você para onde, por quê e para quê. Não é que você saiu, que ele te tirou. Você está entendendo? Ele te leva ao entendimento. Ele te leva ao entendimento. Quando a pessoa sai e não foi um agir de Deus, a pessoa se perde. Primeiro, ela vai e não vai encontrar lugar nenhum. Ela vai ficar indo num ambiente, não se encaixa. Vai em outro ambiente, não se encaixa. Vai numa liturgia, não se encaixa. Vai ver outros tipos de músicas na igreja e canções, não vai se adaptar. Vai doutrinas, não vai se encaixar. Então a pessoa começa a ficar sem ambiente. Depois ela vai ver por que eu saí. Aí ela começa a vir um arrependimento, que na verdade é um remorso. Para que eu fui sair de lá? Para que eu fui... Você não se encontra no objetivo. Né? A pessoa fica meio que... não encontra a resposta para o porquê. E depois não encontra finalidade. Não encontra sentido. Aí sabe o que acontece? Essa pessoa vai ficar sofrendo, batendo daqui para aqui, daqui para ali, até um dia às vezes ficar sem ir para lugar nenhum. E tem alguns que não vão para lugar nenhum, mas ainda conseguem manter a comunhão, continua espiritualmente se mantendo na oração e fazendo alguma outra atividade, e consegue eles até alguns se instituem desigrejados, né, mas que conseguem se manter. Mas tem aqueles que não conseguem, eles acabam ou voltando, e o estado deles às vezes fica pior do que antes, porque vem aquela questão da humilhação, de tem que se humilhar, tem que se submeter àquelas questões de voltar, você voltando, e tem algumas coisinhas que às vezes a pessoa sofre muito. E tem aqueles que eles se iludem a si mesmo, acham que estão bem, agora eu encontrei meu lugar, agora, Valdeir, agora eu estou vivendo um momento, rapaz, e nada, aquilo ali é só é um desencargo para a consciência dele para dizer o seguinte: eu saí e estou muito bem. E às vezes isso está faltando com a verdade. O coração dele está dando uma informação errada para ele. Porque o coração do homem é enganoso. Jeremias vai falar sobre isso. E Paulo diz, né, sobre... nós estamos debaixo de uma lei que pesa sobre nós, às vezes nos engana. O pecado é terrível. Então o que acontece? A pessoa, ele recebe informações do seu coração que não são verdades. Está só tentando maquiar. E você chegou a ver já situações assim de pessoas se entrando na sua própria emoção e lá na frente se arrependendo e voltando ou ficar perdido? Perdendo o rumo. Pessoas que depois de um tempo, rapaz, eu pensei que era isso e não é. Perto de mim mesmo, pessoas que às vezes vieram comigo e não vieram tirados, vieram porque saíram. Não vieram tirados por Cristo para viver uma missão em uma nova etapa do seu chamado para uma nova fase.
E isso porque ele viu o do lado dele. Exatamente. Caminho, ele olhou para pessoas, ele se deixou motivar, empolgar e emocionalmente ele foi tomado e ele foi. E depois ele se deu conta que ele acompanhou alguém que os passos não estão batendo com o dele. E até por um tempo a pessoa fica até bem. Mas depois aquilo vai desgastando e a pessoa se vê numa situação difícil, tá? Eu vejo muitos aí que por essa questão de achar que saíram e tentam se explicar, porque só tem uma coisa que explica você sair, você ser tirado, você não estar mais lá. Vamos usar esse termo. Só existe uma coisa que justifica bem você não estar lá. É você estar cumprindo uma determinação do ID de Cristo. Você está indo por Cristo. É Ele que está estabelecendo para você uma nova fase no seu chamado e uma dinâmica para a sua missão. Uma missão agora diferente. É uma frente de batalha no Evangelho com outras pessoas, com outro público, em um outro ambiente. É a vontade de Deus. Nisso, o Espírito de Deus vai te convencendo e vai te mostrando que não é você. Você não está fazendo nada, a sua vontade não tem significância ali. Você entregou a sua vontade a Cristo, você entregou a sua vida a Cristo. Então, Ele vai fazer da sua vida o que Ele quiser, o que Ele bem entender. Então, de fora que vê, né, a pessoa pegando esse ID, a pessoa tendo essa experiência com Deus. Quem está de fora que tem a dificuldade de entender que isso foi um chamado de Deus. Por que essas pessoas têm esse bloqueio? Você acha que você deveria se preocupar com que eles acreditam ou não a respeito do seu chamado? É assim, quer ver? É porque quando Cristo, o Espírito Santo, age para te enviar para uma nova direção, para você atuar no Evangelho, Ele não deixa você sair arrastando correntes. Porque o ambiente onde você estava, muitas das vezes ele está te aprisionando de alguma forma. Ele se torna um lugar que te limita. Então Deus tem algo mais, mas ali você não vai conseguir fazer porque você tem limitações. E aquelas coisas que te aprisionavam, quando Jesus, pelo seu Espírito, ele te tira e te coloca para ir, você não pode sair arrastando aquelas correntes que te prendiam lá. Você não pode entender que a cela está aberta, o ambiente que te prendia está aberto para você voltar e entrar lá. Não, aquilo ali é a coisa que ficou. Foi uma etapa que você cumpriu, foi um período que já foi, que já aconteceu. Foi bom enquanto durou e está tudo certo. Não tem nada de errado nisso. Só que agora você tem que entender o seguinte, eu não tenho que olhar para trás, eu tenho que seguir adiante. Porque o que você trouxe dali, que Cristo quer que permaneça, vai permanecer. E o que não é para permanecer, aí que entra a frustração, que tem pessoas que não conseguem abandonar. Não conseguem. Sai com as correntes. Ele quer sair para estar num outro ambiente que não tem as medidas daquele ambiente onde ele estava. Que ele precisa ir um pouco mais, mas o limite daquilo onde ele estava, aquelas correntes, elas não deixam ele ir. Mas ele quer levar aquilo tudo com ele, não vai funcionar. É por isso que tem muitas pessoas frustradas, elas estão indo, mas quer levar aquela bagagem toda, arrastar aquilo com eles. Ou você deixa o Senhor Jesus, você vive vamos dizer assim, esse desprendimento dessa falta de liberdade que você tem, daquilo que te tornava, vamos supor assim, você estava cativo em um ambiente que te foi bom enquanto te sustentou ali dentro de um propósito. Mas agora você está livre para ir adiante. Então você não pode deixar de viver uma doutrina básica da Bíblia, que é a doutrina da redenção. Quando você fala de redenção, você fala em ser livre, liberdade. Então ser redimido é um processo. Ser redimido, ser resgatado por Cristo de ambientes que te aprisionam, de lugares que te aprisionam, desde que você esteja se sentindo assim, esteja na situação, você tem uma chance. Você só tem uma chance de sair dali. Cristo. Pelo que Cristo fez. Não adianta você querer se esforçar para sair daquelas cadeias, daquelas amarras que você não sai, não. Só quem tira você dali é a palavra. A verdade da palavra, que te liberta, redimindo a sua vida,
te dando liberdade para uma nova fase. Agora eu posso ir. Mas deixa as correntes para lá, não está arrastando isso não. E a outra questão é a justificação. Você precisa ser justificado. Qual é a justiça que você vai usar para justificar por que você saiu, por que você não está mais lá? Porque aquele que justifica a causa pela qual você não está mais ali é Cristo. Só Ele justifica por que você não está mais ali. Só Ele justifica. Ele é a justiça pela qual você não se... eu fico me sentindo culpado, me sentindo réu, me sentindo uma sentença, aquelas questões, vai cair, vai morrer, você abandonou, você agora... isso não pesa. Por quê? Porque a justiça de Cristo, que te justifica, não deixa condenação nenhuma vir sobre você, porque é Ele que te absolve daquilo tudo. Então existe uma visão assim, de que se você sair dali, às vezes você vai pesar um juízo, você vai... eles olham para você como se uma injustiça estivesse acontecendo, isso vai ter um preço. Não. Quando você está debaixo da justiça de Cristo, você não carrega esse medo, esse receio, essa culpa. Você não carrega isso, você simplesmente vai. Porque quem te justifica de você não estar aqui, estar ali é Cristo. E muitos ficam com medo. Com medo. Ainda mais quando o homem fala, cuidado que isso, cuidado que... Nossa Deus, tem gente que o coração, nessa hora, pesa no medo, pesa na insegurança, pesa na desconfiança. Tem gente que fica até depressivo, porque a pessoa não consegue mais se encontrar mais. A mesma questão é de aceitação. Quando você sai de um ambiente e você vai para um outro ambiente, você tem aquele receio de aceitação. Será que eu vou ser aceito? Será que nessa nova forma de ver as coisas, de viver as coisas, o público que agora eu vou estar diante dele, ou as pessoas com quem eu vou conviver, porque nós não congregamos em ambiente, nós congregamos em Cristo. Nós nos ajuntamos, é um ajuntamento em algum ambiente e tal, mas a congregação, que é a igreja de Cristo, está em Cristo. Então, você é a igreja em Cristo. Então, aonde se ajuntar as pessoas para prestar um culto, e aquelas pessoas congregam em Cristo, essa questão de denominação, placa, instituição, isso é irrelevante, isso não tem nenhuma importância, e é difícil as pessoas entenderem isso. Sim. Mas a questão da aceitação é um problema que escraviza muitas pessoas, que deixa as pessoas sem iniciativa. Porque você chega no lugar, você se sente indiferente. Às vezes as pessoas não estão te tratando com indiferença, você que fica indiferente com todo mundo, porque você estava num ambiente e agora você está em outro. Quem resolve isso? Eu vou resolver, eu vou ficar mais à vontade. Não vai. Não, eu vou ficar mais comunicativo, eu vou participar. Não vai. Essa indiferença não vai sair de você, porque aquilo que você tinha lá, você às vezes não vai encontrar em outro lugar. Isso pode ser de qualquer lugar, sabe? Não importa de que tipo de ambiente institucional ou que tipo de sistema que você saiu doutrinário e vai para outro, que sempre vai haver diferença. A aceitação é um problema sério na vida de muitas pessoas. Quem é que vai resolver isso? Jesus resolveu isso. Quando é que Jesus resolveu isso? Cristo resolveu isso quando Ele nos propiciou. A propiciação e a expiação é que faz com que nós sejamos aceitos, porque nós éramos inimigos de Deus e nós provocávamos a ira em Deus por causa dos nossos pecados. Quando Cristo expiou o nosso pecado e Ele propiciou a nossa vida, rasgou o véu e nos deu acesso, essa propiciação é tornar propício. Ele nos fez com que o favor de Deus fosse possível chegar até mim. Porque sem propiciação não há possibilidade da santidade de Deus se aproximar de um pecador. Porque o nosso pecado e a santidade de Deus é uma distância muito grande. E isso se aproximar sem Cristo mediar, não há possibilidade de existência, de permanência, não tem como. Então, a aceitação é o seguinte: se Cristo me fez aceito diante do Pai, pela propiciação, quem é o homem para me rejeitar? Quem é o ambiente para me rejeitar? Quem é a instituição para não me aceitar? Então, isso não tem... Você não chega num lugar querendo aceitação de pessoas. Você chega num lugar sabendo que você tem a aceitação de quem importa te aceitar. Quem é que importa te aceitar? Cristo. E se Ele já te aceitou,
Ele não só fez você, ele só não tirou a inimizade, fez você um amigo. Ele fez mais do que isso, ele tornou você filho pela adoção. Você agora é filho. Não é só uma pessoa que é um amigo ou se aproximou, você é filho. Você deixa de ser criatura e torna-se filho. Então isso, Valdeir, tem uma dificuldade grande, porque o evangelho, voltando agora para o primeiro assunto, o evangelho na prática, ele não tem nada de prático. O evangelho na prática, ele é uma coisa que se vive assim, sabe? Se vive numa dependência plena de Cristo, do que ele fez. Nós não temos nada para colocar, para favorecer o evangelho. Jesus, eu vou te dar uma mãozinha aqui, eu tive uma ideia e eu acho que isso não existe. Tudo que você vai fazer, que você está fazendo, é porque ele já fez. É porque ele primeiro estabeleceu aquilo que nos dá a condição de fazer. Se você ora, se você jejua, se você prega, se você canta, se você ministra, se você evangeliza, tudo que você vai fazer, o seu esforço de estar fazendo aquilo ali, não é o que vai mover nada para Cristo te aceitar ou para Cristo... Não, você está fazendo isso porque ele já fez, ele proporcionou, acondicionou você a fazer isso. Isso tudo aconteceu na cruz do Calvário. Você tem experiências em relação ao evangelho na prática? A maior experiência que eu tenho no evangelho na prática também é uma doutrina bíblica, que se chama reconciliação. A reconciliação, Paulo fala muito sobre isso. A reconciliação, eu acredito que é uma das principais práticas do evangelho que se vive muito pouco. Porque a reconciliação, ela bate de frente com as distâncias. E o evangelho prático, ele cria muros. O evangelho prático cria abismos para separar. Por que existem tantas denominações? Por que existem tantas igrejas, assim, entre aspas, onde cada um tem uma ideia? Por causa dessa questão de todo mundo querer uma praticidade do evangelho. Então, essa experiência de reconciliação é exatamente na contramão disso. Reconciliar é criar pontes, é derrubar os muros, é não colocar fronteiras, é unidade. Reconciliação é promover a unidade. Acabar com as rivalidades. Acabar com as rivalidades, encurtar as distâncias. A convivência em Cristo. Porque sabe qual é o problema da minha convivência com você? E da sua comigo? Da sua com sua esposa, da minha com minha esposa? O homem com o homem. A dificuldade da convivência é que nós somos ruins do mesmo nível. Só que eu não aceito isso. Eu vou medir. Para mim você é pior do que eu. Nisso aqui você pode ser melhor do que eu, mas naquilo ali eu sou melhor. Então a gente começa a criar... O problema da reconciliação é que as pessoas ficam medindo os outros, um medindo o outro. E parece que a gente está sempre disputando, um querendo ser melhor. E isso também foi uma fala que o pastor Leonardo ele coloca lá no estudo, que eu achei muito interessante. Parece que você está disputando o tempo inteiro espaço com alguém. Você está disputando o tempo inteiro a atenção de alguém. Parece que você fica carente o tempo inteiro. Parece que a distância que as pessoas estão, você fica olhando por cima do muro para ver como é que a pessoa está, mas você não tem coragem de ir lá. Você não tem coragem de tirar o muro e ir lá. Fulano, vem cá, eu vou aí, não tem empecilho mais entre nós, mas eu prefiro ficar olhando sobre o muro para ver o que está acontecendo lá. Para dizer que aquele muro é a minha falsa proteção. Na verdade, aquele muro não é uma proteção. O muro é uma falsa proteção. As barreiras, que são as discriminações, que são o preconceito. Existe uma série de coisinhas que as pessoas tratam as pessoas com indiferenças. Essas indiferenças que causam essas distâncias. O evangelho, a experiência do evangelho prático é exatamente tirar isso. É por isso que a reconciliação tem que ser vivida. Isso tem que ser vivido. Quem não vive isso não vai conseguir... não vai conseguir se relacionar, não vai conseguir ter saúde espiritual, vida espiritual no casamento, na criação com os filhos, porque
A reconciliação é uma doutrina prática, é uma doutrina que você vive para a vida. O tempo inteiro você vive isso no trabalho, você vive isso no relacionamento conjugal, você vive isso nos negócios. A reconciliação você está precisando de fazer o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente vive o tempo inteiro criando defesas, mecanismo de defesa para criar distâncias, para criar proteções. Você se torna um prisioneiro, então. Você se torna um prisioneiro de si mesmo, dos seus próprios conceitos, das suas próprias ideias. Cristo, quando ele reconciliou, ele tirou essas barreiras, essa inimizade, porque isso que nós fazemos com as pessoas, nós também tínhamos com Deus. Quando Cristo, ele nos reconciliou, ele tirou qualquer tipo. Se eu não tenho mais barreira com o meu Deus, por que eu vou ter barreira com o meu irmão? Pensa bem, Valdeir. Você consegue chegar perto do seu. Você consegue chegar, ajoelhar diante de Deus, você sente aquela entrada. Você não vê aquele véu na sua frente. Você não vê impedimento. Por Cristo você se encontra diante do Pai, pertinho dele. E ele tinha tudo para não te aceitar ali. Ele tinha tudo para você, era uma pessoa que, se tem alguém que afrontou ele, que desagradou a ele, que tudo de mal que podia ser feito para com ele, eu fiz, você fez. E ele mesmo assim, o que ele fez? Ele, por Cristo, que Cristo fez algo extraordinário, que nos deu essa condição. Aí você entra na presença do Pai, confiado em Cristo. Agora, por que você não entra na presença do seu irmão, confiado em Cristo, e dá um abraço nele? Só porque ele é de uma outra instituição? Ele é de outra denominação? Por que você não consegue conviver com ele? Por que você não consegue dialogar com ele? Por que você não tem comunicação com ele? Por que você trata ele com indiferença? Com o Pai... Então, aí é aquela questão. Você ama a Deus. Mas se você não demonstra amor pelo seu irmão, você está faltando com a verdade. Não tem como você amar a Deus e não amar seu irmão. Não, eu amo ele, mas ele lá, eu aqui. Você não está vivendo reconciliação. Reconciliação é você viver no mesmo ambiente. Qual é o ambiente da nossa reconciliação? É a instituição? É a congregação? É a nossa denominação? É a nossa placa? Qual é o ambiente da nossa reconciliação? É Cristo. Se você está em Cristo, eu estou em Cristo, não temos como ter muro, não tem como ter indiferença, porque você está no mesmo lugar que eu estou. E em Cristo não existe desavenças. Às vezes eu posso achar então que talvez eu seja um filho favorito de Deus, né? E aí você tem seus problemas e seus defeitos. É aquela questão do filho pródigo, né? Sim. O filho mais velho, ele achava que ele tinha mais direito, que ele não gostou daquela atitude do pai. E nós estamos cheios de filhos mais velhos no Evangelho. Filhos da casa, filhos mais... se recusaram, né? Exigindo... participar do banquete. E exigindo. E não aceitando o que o pai está fazendo pelos outros. Se uma pessoa sai do ambiente onde você está, vai para um outro ambiente, diz que está feliz, diz que está em paz, o de casa fala, está nada, você já gastou tudo que tinha, isso não consegue perdoar, não consegue... E quando vê o pai fazendo um favor por aquela... A pessoa pode até passar por um perrengue, mas depois vê o pai aceitando, vê o pai... A pessoa... Não, isso é conversa, isso é só fingimento, isso vai acabar. Não mudou não. Vai continuar ali, não mudou nada não. Não mudou nada não, isso aí... Essas coisas, porque os filhos mais velhos, que são os donos do Evangelho, os chegados do pai, aqueles que estão na casa, que são os detentores da verdade, que são os donos da Bíblia, que conhece tudo, que está cheio de revelação, está cheio de espiritualidade. Rapaz, tem gente que, infelizmente, a soberba sobe na pessoa. Infelizmente, a soberba. E eles não conseguem viver isso. E sabe o que é triste? O triste é que você fica naquela coisa... Você experimenta, não tem quando você experimenta uma coisa saborosa, uma coisa prazerosa, gostosa, que você gostaria de estar perto de alguém para aquela pessoa também provar? Tipo assim, se a minha esposa estivesse aqui agora, eu queria que ela provasse desse sorvete, ou desse açaí, um exemplo aqui, né, uma figuração. Mas só que não está ali, está distante. Você não tem como... Assim são esses irmãos nossos, que são os irmãos mais velhos, né, que estão na casa. Às vezes você está provando de uma coisa tão gostosa, de santificação, de justificação, redenção, propiciação, expiação, nessas doutrinas de regeneração.
reconciliação. Regeneração também é um fator muito importante. São doutrinas bíblicas que eles todos conhecem. Mas não é fácil viver isso, porque eles querem viver isso no modo prático. E isso não se vive no modo prático, isso se vive na prática. O evangelho na prática você vive isso. Aí, você quer fazer, mas como é que eu vou levar isso para eles? Eles estão distantes. E se você for chegar perto deles para mostrar, olha que esse sorvete aqui é bom. Se recusam. Ele se recusa a querer, e ele se distancia mais ainda. Então, é isso que entristece a gente, sabia? Eu gostaria que todos experimentassem desta graça. E acontece em momentos de que eles também não estão nem escutando mais a voz do Espírito Santo. Estão escutando a voz de si mesmo. Porque e às vezes razão... o sabor, o prazer de você experimentar o novo do Evangelho, que é a novidade, a boa nova, é você não consegue experimentar isso se você não tiver uma vida profundamente regenerada. Porque aquele primeiro momento da regeneração, que é o novo nascimento, o batismo, as primeiras experiências com congregar, né? As primeiras experiências, às vezes, com uma instituição, isso às vezes está um pouco, vou dizer assim, está um pouco... obsoleta. Não está muito esclarecido ainda. Está meio que, você não está vendo como aquele cego que Jesus curou ele por etapas, né? Falou com ele, como é que você vê agora? Ele falou, agora eu vejo homens como árvores, e depois, agora eu vejo ao longe. Então, tem momentos que a pessoa às vezes está vendo, mas não está vendo o que realmente Deus quer mostrar. E isso vai vir com o tempo. Só que esse tempo chama-se uma ação do Espírito Santo nesse processo de regeneração. Porque a regeneração vai te levar você a viver uma coisa muito dramática, muito profunda. A regeneração é a completa desconstrução do seu ego e do seu caráter humano, natural, para a recriação, a reconstrução de um novo caráter, de uma nova fonte de desejos, de apetites, de vontades, de prazeres, aonde você não existe mais. E isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Isso vai acontecendo até na plenitude, né? Até se tornar pleno, quando a gente for glorificado. Que a salvação tem alguns estudiosos, que na teologia eles dividem a salvação em 3 etapas, né? No passado, aquilo que fomos justificados. No presente, é esse filtro desses pequenos fragmentos do pecado que fica na nossa vida, que é a santificação. Que é um processo continuado, o Espírito Santo trabalhando, a santidade em ação na nossa vida, né? Ali. E no futuro, a glorificação. Então, a regeneração, ela vai continuar até na glorificação. Porque a regeneração, a santificação trabalha a regeneração o tempo inteiro. O problema é que tem gente que já acha que já foi regenerado. Eu já nasci de novo, eu já não fumo mais, não bebo. 100% limpo. Eu estou 100%, rapaz, eu tô top de linha. E está completamente equivocado. E às vezes se fica se fazendo valer de uma humildade falsa, dizer, não, eu não sou nada, Cristo quer tudo, mas nada, o ego está lá em cima, a soberba está lá em cima, e a pessoa não se dá conta disso. Nós não somos nada, nós somos pequenos, nós somos pobres, e tem um nós que não tem fim, porque sempre defendendo um cercadinho, sempre defendendo um complexo de coisas ali e tal. Mas o Evangelho não tem nós, o Evangelho tem Cristo. O Evangelho não é de nós, do que nós o quê? O Evangelho é Cristo, sobre todos, na face da terra. Então, regeneração também leva essa questão do Evangelho na prática. E vai vir outros irmãos aqui que talvez vão estar com Valdeir, vão estar com outros irmãos, fazendo alguns relatos aqui, algumas abordagens, dessa questão do Evangelho na prática, que é uma realidade completamente diferente. E isso é muito bom observar, porque eu preciso avaliar a minha vida se eu estou vivendo um evangelho prático, ou se eu estou vivendo o evangelho na prática. Como diz a palavra, aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, é insensato. Mas aqueles que
põe em prática, é prudente. Então, colocar em prática o Evangelho nos leva a uma vida de prudência. Porém, nem porque você está praticando o Evangelho ali na prática atuante que você é o super-homem, não. Você está sujeito também a falhas, a erros, porque a prática nos leva a dinâmicas de santificação, de regeneração, de justificação. Todas essas doutrinas elas estão trabalhando, elas estão atuando, elas estão agindo, porque é na prática que isso tudo acontece. Quando você vive o Evangelho prático, você estaciona, porque é como a vaga do seu carro. Primeira vez que você vai estacionar o seu carro numa vaga, que você não conhece aquela vaga ali, você fica meio... as medidas, né, e tal. A medida é aquela ali da sua vaga. Mas o dia que você treina, se acostuma tanto, que aquilo ali, meu amigo, você já entra, já colocou ali, mas não tem mais do que aquilo ali, é só aquela medida para você ali. E chega um tempo que você está tão prático em entrar e fazer aquilo ali, que aquilo ali já não te dá entusiasmo, aquilo já não te dá mais, assim, como que eu posso dizer, uma alavanca para você querer mais do que aquilo. Eu quero um pouco mais de espaço. Eu quero estacionar, talvez, a minha vida em outros ambientes, conhecer outras entradas, outras saídas. E você começa a ficar cansado daquilo ali. Tem gente não. Eu quero fazer aqui fazer uma colocação aqui para... Tem pessoas, Valdeir, que não vão se sentir assim e vão se estabelecer em uma instituição, em uma doutrina, em uma denominação, em um ambiente, e o propósito de Deus para aquela pessoa é que ela esteja ali mesmo, porque é ali que Deus quer trabalhar na vida dela. Eu não estou dizendo que todas as pessoas têm que buscar ser tirado para ir para outro. Não estou dizendo isso não. Estou dizendo que isso acontece com alguns. Porque tem pessoas que o chamado, a missão e o propósito pelo qual Deus quer que aquela pessoa desenvolva o id dele é ali mesmo. Não inventa de sair não, fica quieto para não criar uma situação. É por isso que às vezes então acontece da pessoa pelo seu, né, pela sua vontade de sair, lá não deu certo. Porque o lugar dela era lá onde estava. Isso é bom deixar claro mesmo. Muitas pessoas inventam de sair achando que eu vou para lá, que eu vou fazer, e não vai, porque quem está te convencendo você que o seu lugar é ali, é o Espírito Santo, e fica quieto ali, porque se você afrontar o Espírito Santo e botar a sua vontade de querer sair, ele não vai estar com você naquela ali. Ou seja, não é porque Deus não estava lá onde ele queria ir, né? Não, é porque, o chamado dele é aqui. É ali. Então, a missão e o chamado, eles mudam de lugares, eles mudam de posição, de direção. Mas o propósito de Deus, não. O propósito de Deus para mim, para você e para todas as pessoas é o mesmo. É um só, né? É um só. O propósito de Deus para com cada ser que Ele trouxe à existência, Ele tem um propósito único para nós, é vida. Vida abundante. É estar com Ele no reino dEle, é salvar. Agora, dentro desse propósito de Deus, Ele vai trabalhar com você em missões. Você tem uma missão. Você tem um chamado. Então, às vezes, você vai desenvolver a sua missão e vai estar dentro do seu chamado aonde você está. Não tem que sair, não tem que querer seguir ninguém. Agora, se o Espírito de Deus começar e te convencer que você tem uma nova frente para você exercer o chamado e exercer uma nova missão, uma missão nova para a sua vida, aí você tem que saber ter sensibilidade para que o Espírito de Deus te conduza e não o homem, e não a vontade própria sua, não o seu próprio ego, não a sua própria ideias nessas coisas que surgem. Porque a primeira ideia é essa, por que você saiu? Eu saí, você não vai encontrar resposta, como eu disse aqui no início. Não adianta você querer arrumar, eu saí porque, eu saí para fazer, não, eu saí querendo tentar explicar. Você não vai conseguir explicar para onde que você foi, o porquê e para quê. Você vai ficar no vazio.
Porque você vai querer mostrar a resposta do seu próprio convencimento, que não foi o Espírito Santo que te convenceu. E tem gente que... Eu falei aqui um dia numa mensagem, que as pessoas... E isso eu vi também num dos estudos aí, vendo, alcançando informações, né? Para a gente poder falar um pouco sobre essa questão de orar. A pessoa ora mais tentando convencer a Deus dos seus problemas do que deixando o Espírito Santo convencer que você que é o problema. E as pessoas têm essas coisas. Eu fico um tempão tentando convencer a Deus e me ajudar nos meus problemas, porque eu me sinto aquela vítima ali, né? Aquela coisa. E me arrependo de algumas coisas também, mas eu fiz por causa disso. Mas eu não oro deixando Deus me convencer de que todos esses problemas, o causador deles é você mesmo. O principal problema na oração é você. E as pessoas às vezes oram. Rapaz, eu fiz uma oração forte. Botei diante de Deus, diante do meu Senhor, a minha, mas Deus não colocou nada diante de você. Deus não conseguiu colocar nada diante de você para te convencer. Porque você que tentou o tempo inteiro convencer a Deus e Ele não conseguiu te convencer de nada. Porque você foi orar a Deus com o seu coração fechado para receber, mas com o coração aberto para jogar em cima de Deus os seus problemas e achar que Ele tem que resolver, que Ele tem que fazer. É um negócio complicado, mas é por aí que as coisas funcionam. E é isso aí. Muito bom. Então, hoje você então tem um entendimento muito mais claro do que é o ID, né? O que é o chamado de Jesus na sua vida. Com certeza. Com certeza. E além disso, no caso, você também tenta fazer as outras pessoas entenderem o que é realmente, né, o chamado, o que é o ID, né? Porque acho que muitos ainda não entenderam, muitos ainda têm esse bloqueio, né, nas suas vidas de se deixar levar, né? Sempre tem um empecilho para chegar ali, para levar. A gente chegou a conversar esses dias, né, sobre a pessoa pegar a oportunidade, né? Porque a oportunidade, a gente está sempre tem oportunidade de você ali fazer, né, essa missão do ID. Exatamente. E aí o que acontece? A gente se bloqueia, né? A gente, será que não vou, não vai acontecer. Não vou conversar com aquele tipo de pessoa, né? Então, acho que a gente realmente tem muito ainda a aprender. É algo que vai se desenvolvendo, né? É igual você falou da visão, né? Você vai começando a enxergar mais, a entender mais as coisas vão se descortinando, né? Por etapas, vai saindo. As escamas, né, vão caindo dos olhos. Exatamente. Hoje eu vejo muitas pessoas assim, sabe, Aldeir, exigindo das pessoas uma exigência, porque tem um público exigente. Eu, por exemplo, eu vivo assim, sempre dentro das minhas limitações. Eu não tenho uma formação acadêmica, eu não tenho assim uma graduação, eu sou uma pessoa simples. Mas como é que eu me sinto com isso? Será que... Porque as pessoas querem, às vezes, principalmente redes sociais, existe públicos diferenciados. Mas é aquela questão, se a pessoa às vezes fala nós vai, nós foi, e o português, às vezes, as colocações, a pessoa não é uma pessoa muito letrada, não tem uma formação para poder ter uma colocações eruditas, assim, bem impactantes e tal, de uma linguagem relevante, que fala com palavras bonitas, bem colocadas e tal. Porque existe um público que exige isso. Sim. Existe. Porque eu estou te falando essa questão de você, o ID você vai lidar com situações assim, o público está exigindo de você o quê? Rapaz, se você ficar olhando o que o público está exigindo de você, não entrega o que precisa. Rapaz, você vai ficar difícil para você. Agora, você tem que ser humilde para se colocar no seu lugar. Tem hora que você, por exemplo, tem palavras que eu sei que eu falo que às vezes precisam ser corrigidas, precisam ser acertadas. Em cada etapa da missão, você vai tendo entendimentos que você tem que mudar de posição. Você não pode engessar. Não, eu achava... Não, porque justificação para mim é isso. Não, o sangue de Jesus, a oração... Gente, se você não se deixar moldar por aquilo que Deus quer fazer na sua vida, se você não é um vaso na mão do oleiro, para ele moldar de acordo com a forma que ele quer dar, e de vez em quando a forma muda. De vez em quando ele... Não, até aqui você se viu como esse formato de vaso. Mas agora eu vou mudar aqui.
ele vai mudando, ele vai dando novas formas. Então, o que acontece é o seguinte, às vezes você se encontra dentro de um cenário assim, e eu mesmo digo que eu ficava muito frustrado com isso. E se eu tiver que falar que aquilo que eu falei não é mais aquilo, qual o problema? Não vejo problema nenhum. Gente, se tem uma coisa que é bonita, é você reconhecer que você errou, ou que você estava equivocado, ou que não era bem aquilo que você dizia. Existe um canal que diz que, parece que o nome do canal não era bem aquilo que eu quis dizer, não era aquilo que eu quis dizer. Porque isso existe muito. O crente, o servo de Deus, ele tem que ter na sua fé a confiança de que ele está sendo moldado, ele está sendo aperfeiçoado. Então, tem coisas que vão ficar, como você disse, obsoletas, e outras mais novas da parte de Deus vão estar ocupando espaço. Entendeu? Então, eu sei que eu não vou conseguir atender todos os públicos e nem ter essa pretensão. Não é essa a ideia. A ideia é entregar um recado. Se eu falei nós vai, nós foi, o que deu a entender é que alguma coisa foi. Ou alguma coisa está indo. Agora, a maneira que a pessoa falou, tem gente que implica com isso, e a pessoa não sabe nem falar. Essa questão que você falou acho que antes eu falei uma coisa, mas não era aquilo, agora eu entendi. Se encaixa com a mensagem, né? A palavra, né? Porque que ela fala sobre a transformação, né? Renovar o vosso entendimento, a renovação do entendimento. Então, ou seja, você está vivendo de acordo com o que se eu tive um entendimento novo, que dentro da palavra mostra que isso agora que é o certo, que é o entendimento que você teve. Por que você vai ficar agora conflitando esse com aquele e arrastando aquelas coisas? Por que você não se rende ao que o Espírito de Deus está te dando como novidade? Eu vou ter que chegar diante do público agora e falar que aquilo que eu falei não era bem aquilo. Qual o problema? Ou se você falou alguma coisa que estava errado. Eu falei, e Abraão foi chamado por Deus, um exemplo aqui bem grotesco assim, mas acontece. Abraão, quando tirou o povo do Egito, Abraão foi usado por Deus. Aí você se dá conta que depois alguém fala, Valdeir, foi Moisés, foi Abraão não. Eu falei Abraão, falei não. Aí a pessoa não tem aquela humildade de falar, rapaz, será que eu falei? E quando está gravado, a pessoa vai, quando não está gravado, que é num culto que você estava num salão ali, na casa do irmão, na rua, você estava sei lá, eu estou falando um equívoco aqui bem ao extremo, mas existem pequenas coisinhas que você tropeça. E às vezes a pessoa tem uma vaidade tão grande que ele não tem coragem de chegar lá depois e falar, irmãos, aquele dia que eu falei esse negócio aqui, quantas vezes eu falei isso? Às vezes eu estou estudando alguma coisa e eu vou analisando as falas, eu vou fazendo as comparações ali dos irmãos, pastores extraordinários que tem aí, homens de Deus, muito usados, e coisas maravilhosas. Tem muita coisa estranha também, mas tem muita... Aí você, rapaz, eu falei uma coisa que não tem nada a ver. Aí numa outra oportunidade que você tiver lá, você fala, irmãos, certa vez eu falava isso, disso, mas agora eu entendi que isso não é assim. É igual essa questão do filho pródigo. Toda vez que eu pregava a mensagem do filho pródigo, quem era o centro das atenções da mensagem era o filho pródigo. Eu achava que aquela mensagem estava dizendo a respeito do filho que voltou para casa. Não, aquela mensagem, ela tem mais peso. A maioria das pessoas pensa assim, o peso do ensinamento que aquela mensagem tem é para o filho mais velho. É o filho que fica em casa. Aquilo ali é uma exortação, Jesus estava mostrando ali naquela parábola que a situação daqueles fariseus, que eram os filhos mais velhos, eles se sentiam sempre invejosos, sempre não queriam deixar os gentios, os novos que estão recebendo a novidade de Cristo, eles não aceitavam, porque eles achavam, era essa a exortação que estava sendo dada. Mas a minha questão era olhar para o filho pródigo e dizer, legal, esse meu filho estava morto e viveu, esse meu filho estava perdido e foi achado. Então aquilo ali que era, eu todo o tempo pensando assim, mas você vai estudando, você vai começando a ver que o recado de Cristo não era esse não. O pessoal que está vendo aí agora, tá vendo? Uma nova visão a respeito dessa passagem aí, tá? Uma exortação. E eu estou falando aqui essa passagem porque eu vi isso um outro pastor ministrando e eu achei notável. Eu falei, não, isso tem que ser falado. E como muitas outras coisas que tem na palavra de Deus, que a gente sempre comprou um peixe naquele preço, ou daquele, mas não era aquilo, estava se vendendo uma coisa errada, nós estávamos comprando uma coisa errada, equivocada, porque na verdade aquilo... Então isso é muito importante, porque tem muita gente que acha que
Estuda um pouquinho a palavra e descobre uma coisa, é uma revelação. Isso é um equívoco que muita gente já viveu, já vivi, todo mundo viveu, mas a grande revelação está aqui, ó. Palavra. Agora, você tem que aplicar essa palavra. Agora, a maneira de você aplicar essa palavra, você tem que se esmerar. Como é que você vai se esmerar? Você tem que quebrar paradigmas. Quebrar paradigmas, que foi o estudo que a gente trouxe, né, os paradigmas do pecado. Sim. Você tem que você vai ter que quebrar padrões, você vai ter que confrontar com padrões que já estão estabelecidos. A Bíblia em si, na inspiração dela que ela foi revelada para vir até nós, muitos estabeleceram padrões, paradigmas para ela, para fazer você guardar dias, para fazer você obedecer formas, normas, medidas que estão dentro de conceitos, interpretações e tal. Você não pode ficar preso a isso. A Bíblia não está presa a ninguém. A Bíblia ela tem a liberdade dela por aquilo que o Espírito Santo de Deus deixou aqui. Agora, você tem que buscar, encontrar, e quando você encontrar, você não precisa ficar se achando tal, porque às vezes o que você encontrou, muita gente já encontrou há muito tempo. Certa vez eu vi um pastor bem conceituado aí, um homem extraordinário, falando com muita veemência ali, de uma coisa que eu já falei há muito tempo atrás. Eu fiquei pensando assim, eu tenho esse mesmo entendimento aí. Mas qual é a diferença? É que o meu entendimento estava dentro de um ambiente pequeno. Porque o meu público é pequeno. Então aquele entendimento meu não foi tão divulgado. Mas existem homens de Deus preparados por Deus para lidar com grandes massas de pessoas, grandes multidões. E esse entendimento que às vezes Deus deu a um pequeno isolado, que o propósito de Deus é trabalhar com ele num campo às vezes pequeno, ele também alcançou o que aquele que tem um grande público também alcançou. Então não existe assim ninguém mais do que ninguém. A Bíblia dá condição a todos, o Espírito de Deus trabalha na vida de todos. Então, o entendimento da Bíblia depende muito, e a interpretação e a aplicação depende muito daquilo que você se dedica, se envolve, se debruça sobre. E eu acho interessante que você pode ser simples, Valdeir, do jeito que for. Você que está assistindo aí, você pode ser simples do jeito que for. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Talvez o seu falar é simples, a sua formação não é tão relevante. Não estou dizendo que você não tem que estudar, que você não, pelo contrário. Eu acho que todo mundo tem que se esforçar mesmo, tem que estudar mesmo, tem que buscar cada vez mais conhecimento, tem que fazer cursos, tem que orar, tem que jejuar, tem que se colocar à disposição do Espírito de Deus, buscar viver a santificação, regeneração, sempre. Mas naquilo que você já tem, você pode se fazer daquela palavra, se fazer valer daquela palavra. Eu não sou tudo que devo ser, mas já sou pela graça o que sou. Então, pela graça que você tem, com humildade, não vai querer também, às vezes você não tem nada, e o nada que você tem, você fica se soberbecendo, achando que você tem muito. Você quer mostrar aquilo que você não é. Você quer mostrar aquilo que você não tem, que você não é, e que você fica... E outra coisa, se você recebe a informação que não é sua, que é de outro, você fica se fazendo valer como se aquilo fosse seu. Talvez aquilo que você deu exemplo sobre o tipo de público, o que ele te exige. Aí se aquele público então é exigente, aí você quer mostrar então que você tem todo o conhecimento, mas não tem nenhum, né? Não tem. E aí você acaba se dando Você mal, tem que ter a humildade de entender, esse público não é para mim. Tem público que é para um pastor Hernandes Dias, um Augusto Nicodemos, um pastor Leonardo lá do mundo bíblico. É para homens que têm uma capacidade, não vou dizer assim, no sentido de envaidecê-los, né? Mas é que Deus deu a eles essa condição. Eu não posso chegar num público que é desses servos e achar que eu vou chegar ali e vou. Não, gente, a gente tem que ter humildade, tem que entender, não, esse público não é o meu público.
O meu público é aquilo que Deus me der. Cada um tem o seu. É 10 lugar, pessoas, é 20 pessoas, é sua família. Talvez tem dias que o seu público é você mesmo. Você tem que pregar para você tem que viver o que você está pregando. Então é muito simples, o evangelho é muito simples. O evangelho é simples e maravilhoso. Ao mesmo tempo que o evangelho é simples, o evangelho também ele é complexo, ele tem a sua complexidade. Ele tem esses picos de altos, né, alcança os que estão lá em cima, mas também ele alcança os que estão lá embaixo. O evangelho tem essa capacidade. Não existe lugar para o evangelho ser limitado. Não, aqui tem que ser um evangelho mais... Não, aqui pode ser um evangelho. Não tem isso. O evangelho é o mesmo em qualquer lugar. O que muda é a exigência dos públicos e Deus prepara. Deus não preparou Paulo para ir falar com César, para ir lá diante dos reis, para levar a palavra dele. Ele falou, não, eu vou ensinar o quanto deve padecer para o meu nome, e ele levará, né, o evangelho aonde que Pedro não pode ir, aonde que outros... Mas, então Deus prepara homens, cada um no seu... Cada um tem o seu papel. Para cumprir aquilo que Deus tem determinado. E por isso que às vezes essas mudanças de lugares existem. Sim. Às vezes você está num ambiente e Deus te tira daquele ambiente e coloca você em outro. E às vezes você está num ambiente que até é legal. Você está num ambiente se achando porque você tem destaque, você tem fama, você tem respeito das pessoas, você tem assim uma popularidade, você é uma pessoa muito efetiva ali, você tem uma importância no sentido de ter um reconhecimento. E talvez você é até uma pessoa promissora, né? Aos olhos daqueles e tal, você está ali. E quando Deus te tira, você renuncia aquilo tudo. Não dizendo que aquilo não tem valor. Não é que aquilo não tem valor. É que quando Deus te tira para uma outra coisa, você traz o que de bom daquilo ali, tudo que você viveu e segue. Mas o título não te prende, a posição não te prende, a placa não te prende, o destaque não te prende. Ser uma celebridade não te prende, ser uma pessoa influente não te prende, ser, entendeu, visto como alguém que é o cara, esse cara isso não te faz você nada, você vive uma renúncia de uma forma assim, rapaz, você pode dizer assim, rapaz, eu deixei de estar num lugar com aparentemente aos meus olhos, parecia ser muito mais, não, aonde eu estou, ou aonde eu vou estar, eu não sei o que Deus... O mais é sempre o que Deus tem para você. Por isso que no Evangelho, às vezes, menos é mais. É uma máxima, né? Uhum. Menos é mais. No Evangelho, isso é muito real. Por quê? Porque quanto menos você, mais Cristo. Quanto menos o seu ego, mais a vontade dele. Então, no Evangelho, é sempre menos em você, mais de Cristo. Agora, quanto mais de você, menos de Cristo. Então, essas duas máximas. Então você tem que entender isso. Tem gente que fica naquela coisa, mais de mim e mais de Cristo. Nós dois, nós andamos juntinhos. Assim, nós estamos, eu e Cristo, nós estamos... Não existe. Já tem outros que são tão ousados que eles são capazes de falar assim, não, deixa que eu vou na frente, Jesus. Depois você vem. Aí quando uma vez eu vi o camarada falar bem assim, rapaz, se João Batista foi o percussor, ele foi à frente, anunciando, preparando o caminho, eu também vou na frente, preparando o caminho de Cristo, né? Umas comparações que eles deturpam a palavra de Deus, porque João vai dizer, ele é antes de mim, eu posso ir falando dele sem ele estar lá, mas ele já está desde o princípio, ele já é desde o princípio. Então, as pessoas às vezes têm essas questões de fazer umas colocações assim, né? Eu vou lá preparar tudo para quando Jesus chegar... Jesus já foi lá, já preparou tudo e levou ele para dar continuidade ali. Então são ideias que o Evangelho na prática nos ensina isso. Sim. Então é isso. Isso aí. Esse aqui foi o Evangelho na prática. E hoje tivemos aqui a participação, a palavra com o nosso pastor Ronaldo. E espero que vocês, né, possam ter entendido um pouquinho sobre o que é, né, viver o Evangelho na prática. Teremos aqui mais oportunidades como essa com outras pessoas. Deus quiser. E é isso. Forte abraço. E obrigado, pastor, por ter trago essa palavra para mim e para os ouvintes que estão aqui. Amém. Eu que agradeço a oportunidade e acredito que outras oportunidades serão dadas a outros irmãos que também trarão aqui coisas que vão contribuir. Aos que nos assistem, que Deus abençoe a todos
O meu forte abraço a todos vocês, a paz de Cristo Jesus. Um abraço e fiquem na paz de Cristo. Amém.